Olá, tudo bem? Eu sou a jornalista Ana Paula Anzelotti e eu começo aqui mais uma edição do podcast Roca São Paulo Gallery. Hoje, ao meu lado, a Bruna Hernandes, que é coordenadora de relacionamento aqui do Roca São Paulo Gallery. Gostaria que você me falasse um pouquinho a respeito deste lugar que é completamente diferente, disruptivo, para as pessoas realmente passarem por uma descompressão no meio da cidade, da Avenida Brasil. Gente, que lugar incrível, Bruna. Obrigada, Ana. É um prazer, né, receber vocês aqui. Bom, eu vou contar um pouco do que é esse espaço. Na verdade, assim como esse no Brasil, nós temos outros 6. Os Galleries é uma plataforma cultural do Grupo Roca, onde a gente não só apenas expõe produtos, né? Vai muito além. A gente tem esses espaços justamente para que a gente gere discussões, faça eventos, exposições de arte, tudo relacionado à arquitetura, o design, sustentabilidade, inovação. Então, esse espaço aqui, a Roca já tem há alguns anos, né? Já tem uma exposição de produtos aqui há algumas décadas, porém, em 2023, nós reabrimos esse espaço com uma outra roupagem, né? Então, ele passa a ser um gallery, não é um showroom mais, e assim como os outros 6 pelo mundo, né? Ele também é assinado por um grande nome da arquitetura, que é a Fernanda Marques, e o paisagismo ele é assinado pelo Alex Hanazaki. Então, essa iniciativa começou lá em Barcelona, em 2009, aí na sequência veio Madrid, Lisboa, Londres, Xangai, Pequim, e o resultado é esse, né? Recentemente fomos premiados aí com o IFE, o Prêmio de Arquitetura do Espaço, e para a gente é motivo de muito orgulho, né? Ter esse espaço da marca fomentando aí temas da arquitetura, temas da arte, enfim, da sustentabilidade, tudo que é muito importante aí para o profissional da arquitetura. E um local tão importante, tão especial, é claro, né, que hoje traz um convidado muito mais do que especial, nosso querido Giovanni Vespi, renomado arquiteto, que atua brilhantemente. Ele tem um bom gosto, assim, maravilhoso. Sou muito fã do Giovanni, ele sabe disso. Né? Há algum tempo já eu tive a oportunidade, o prazer de gravar alguns dos projetos finalizados e ali realmente checar, né, toda a autenticidade, toda a maestria com que ele faz e executa os projetos dele. Giovanni, seja muito bem-vindo no Roca São Paulo Gallery. Obrigado, boa tarde. Agradeço o convite. É um prazer poder passar essa tarde com vocês e ter esse bate-papo aqui hoje. Muito bom. Então a gente quer saber como é. Até me surpreendi sobre esse papo que a gente estava tendo antes de começarmos. Você fez engenharia civil. Sim, eu fiz dupla formação, né? Então eu entrei em arquitetura e tive a possibilidade ali de fazer a dupla formação em engenharia civil. Foram 7 anos na faculdade, acaba estendendo um pouquinho mais, e as pessoas às vezes acabam confundindo, né? Elas acham que, brincam que o arquiteto às vezes é o engenheiro frustrado, e eu falo, gente, arquiteto e engenheiro se complementam, são profissões que uma complementa a outra, então poder ter tido contato com essas duas profissões, com essas duas áreas, hoje, na minha carreira e no meu dia a dia, é muito bom. Porque a gente acaba conseguindo, no nosso projeto arquitetônico, já prever, né, a altura da viga, o vão máximo. Então, quando a gente entrega, tanto é que o nosso calculista, ele adora. Ele fala que os nossos projetos já chegam ali meio mastigados para ele, porque a gente já prevê isso dentro do escritório, dentro do nosso projeto. Então, permite com que a gente consiga fluir muito bem. Eu ia perguntar onde o engenheiro civil contribui com o arquiteto, mas você já me respondeu, né, Bruna? Então a gente já pode passar para a próxima pergunta. Sim, você sempre menciona, né, a gente pesquisando um pouco mais, né, sobre os seus projetos, né, a linha ali criativa, né, do escritório, e você sempre diz que você imprime muito da identidade, né, dos clientes nos projetos. Como é que você consegue capturar essa essência, né? Legal.
Eu falo que a etapa mais importante do projeto é essa. É o momento onde a gente capta a essência do cliente. Porque é ela que vai determinar o tom do projeto. Então, ao longo da nossa trajetória, a gente entendeu que essa reunião era a mais importante. A partir daí, a gente construiu, aí a gente constrói um momento com o cliente. Então, essa reunião, a gente gosta de fazer ela num tempo mais longo, onde a gente prepara uma mesa bem gostosa para o cliente, onde a gente deixa uma iluminação mais intimista e a gente vai aos pouquinhos através de perguntas, porque a gente traçou ali um mapa, então ao lado de uma psicóloga que nos deu um suporte para a gente entender que perguntas, como observar a repetição do que o cliente está trazendo para a gente. Então, a partir desse estudo que a gente faz com o nosso cliente, que eu sempre falo, separem ali pelo menos umas 2 horas e meia, 3 horas, porque é uma reunião e a gente vai aos pouquinhos se aprofundando no cliente e entendendo quais são as particularidades deles para que o projeto seja extremamente assertivo. É porque eu sempre falo que o projeto ele vai muito mais da estética, né? Ele tem que ser funcional, ele tem que atender às particularidades daquela família. E ele só vai entender se a gente fazer esse momento prévio, onde a gente entra na intimidade, porque a casa é intimidade, né? É o lugar mais íntimo, é onde a gente passa os momentos mais íntimos com a nossa família. Então é dessa forma que a gente adentra na intimidade do nosso cliente para ser extremamente assertivo. Giovanni, a gente pode dizer que você desenvolveu uma metodologia para extrair um briefing certeiro ali, sem nenhuma possibilidade, obviamente, né, com uma margem bem reduzida de erros. Vamos replicar isso? Sim, sim, foi um estudo, né? A gente foi percebendo que é, com o aperfeiçoamento dessa etapa, a gente foi sendo extremamente assertivo e isso reduz até o nosso tempo e a gente consegue superar a expectativa do nosso cliente ainda mais. Então eu falo que é uma etapa que, a partir do momento que a gente conseguiu construir ela dessa forma, ela ajudou muito no nosso processo e na satisfação do nosso cliente. Eu vou além. Você já descobriu algo que nem o cliente sabia através dos sinais que ele te emitiu? A gente percebe, porque quando você começa a perceber, às vezes, as palavras que ele usa, porque às vezes você pergunta assim, direto e reto, tem algum material que você não gosta? Muitos clientes vão falar, não, não tem nenhum material. Porque ele não para e pensa no profundo, tem uma cor, tem uma textura, e aí quando você vai entrando em perguntas, às vezes até mais específicas, qual é a sua melhor lembrança da infância, qual que é a sua lembrança quando a gente fala em casa, e aí você vai extraindo, porque aquelas perguntas muito secas, quais cores você gosta, quais cores você não gosta, às vezes o cliente mesmo nem se recorda que tem coisas que não agradam, e tem coisas que agradam, então a gente consegue, dessa forma, ser extremamente assertivo. Que maravilha! Olha, eu sou fã, super fã, e hoje mais ainda, eu não sabia do processo. Conheço o teu escritório, é o mesmo que eu visitei? Sim. Maravilhoso, né? Mas eu não sabia quais eram os processos aplicados ali. E eu achei genial, e que bom que você está contando isso num podcast, ou seja, as pessoas vão se inspirar em você. Isso é maravilhoso. Eu quero saber com relação as características também do projeto. Então, o seu escritório ele tem uma abordagem muito contemporânea e eu queria entender como é que você consegue equilibrar, né, essas tendências atuais em busca dessa estética mais atual. Eu acho que está muito relacionada à escolha dos materiais e à escolha das peças, né? Então eu acho que tem materiais que a gente utiliza que são atemporais e que têm releituras, né? Então eu sempre cito o exemplo do travertino. O travertino é um clássico atemporal que hoje a gente consegue usar ele em formatos diferentes, em texturas diferentes, e o mesmo vale para o mobiliário, né? Então a gente tem aí um design nacional que a gente gosta muito de utilizar nos nossos projetos, que tem uma linha atemporal, são peças realmente que você tem ali 15, 30 anos, que às vezes passam de pai para filho, mantém o projeto sim atual, mas ao mesmo tempo é um projeto atemporal, um projeto com afetividade, e a escolha dos materiais realmente é a etapa mais importante para que a gente consiga manter isso dentro do nosso projeto. E como tudo isso começou, como você se descobriu
arquiteto, que você iria adentrar a área da construção civil? Eu falo que os primeiros sinais já vieram na infância, né? Então, desde criança, eu amava aquele brinquedo Lego, né? Que você tem as pecinhas ali pequenininhas. Então, eu adorava ficar montando. Eu gostava de pegar palito de sorvete, montar a cidadezinha no chão de casa. E depois foi crescendo, adolescente, tinha um jogo que eu adorava, que era The Sims, que você podia construir a casa. E eu nunca jogava o jogo, eu só fazia a parte de construir a casa. Eu terminava de construir, você ia deixar a pessoa vivendo, né? Eu já seguia para a próxima casa. Então sempre gostei de criar. Eu acho que o criar e ter esse contato foi me percebendo aos poucos a paixão pela arquitetura. E como que esse conceito, né, boutique de projetos, acho que vocês usam bastante esse termo, Sim, como que ele se traduz na prática ali no dia a dia do escritório? eu falo com a minha equipe que a gente tem que trazer um conceito de experiência. Então a gente criou experiência GV dentro do escritório, porque o processo de projeto ele é muito longo. Então a gente tem a etapa de projeto, depois a gente tem a etapa de obra, a gente tem a entrega. Então eu falo que para a gente manter o nosso cliente satisfeito, a gente precisa ter uma experiência agradável para ele durante todo o processo. Então desde o processo inicial, a gente criou um espaço onde nossas reuniões são reuniões intimistas. A gente brinca que a gente lida com todos os sentidos do cliente. Então desde a mesa de reunião que a gente prepara uma mesa de café, até o cheirinho, a música ambiente que a gente deixa tocando, a iluminação, né, que muda muito a sensibilidade da pessoa naquele espaço. Então, desde as nossas reuniões ao atendimento no WhatsApp, então eu converso muito com o nosso time de que para nosso cliente é um projeto único, né? Às vezes a gente perde a sensibilidade porque são tantos projetos, tantos clientes. Eu brinco isso na medicina, né? Que o médico ele tem o desafio de manter a sensibilidade de que aquela pessoa que está doente, ela tá doente. Então a mesma coisa eu brinco com o nosso time, de que a gente precisa entender que são sonhos e eles precisam ser tratados dessa forma. Então, ao longo de todo o nosso processo, a gente implementou isso. Então a gente fala que a gente é um escritório boutique porque cada projeto ele é pensado. A gente senta, a gente pensa, a gente lê muito bem o que o cliente queria, o que ele tem desejado. O processo de concepção ele é muito bem planejado, muito bem pensado para atender aquelas expectativas, para poder entregar um bom produto e superar o que o nosso cliente está esperando. Então é daí que veio o conceito de boutique de projetos. Uma alfaiataria, né? Com todo primor, com todo cuidado, com uma exclusividade mesmo. Sim. Muito bacana. Estou descobrindo coisas aqui de Giovanni que eu conheço há tempos, mas eu não sabia, Bruna. Maravilhoso. Vou continuar aqui na minha busca. Você gosta muito de aplicar elementos naturais, paleta neutra. Existe um porquê? Olha, os materiais naturais, né, respondendo essa primeira parte, está muito associado porque é justamente a natureza quem inspira muitos dos nossos projetos. Porque os tons que a gente encontra na natureza são tons que vão acalmar, são tons muitas vezes atemporais. Sim. Então, trazer esses elementos naturais com a madeira, o ferro, a pedra natural para o projeto vai trazer não só estética, mas também essa sensibilidade, esse local de lar, onde você tem a afetividade. E os tons, a gente gosta muito dos tons neutros e mais claros, mesclando muitas vezes com tons mais escuros para gerar esse contraste, porque a gente entende que nos permite criar ambientes onde a gente tem uma arquitetura mais fluida, onde a gente tem ali às vezes uma peça trazendo uma cor, um objeto decorativo trazendo um tom, que com o tempo nosso cliente pode mudar. Então, se a gente tem uma base neutra, permite com que o cliente, com o tempo, mantenha a estrutura do projeto, mantenha a marcenaria, mas vai dando outro tom, outra cara para aquele espaço. Perfeito. Perfeito. Bom, a gente também deu uma pesquisada, né? E sabe que você tem uma equipe aí, uma pequena grande equipe. Pequena grande equipe. E a gente queria entender quais são os desafios, né? E os aprendizados também em
ter essa estrutura, como que foi tudo isso? Porque a gente sabe, assim, para os profissionais, né, da arquitetura, da engenharia, isso também é um grande desafio. Conta pra gente um pouco. Eu falo que gestão de pessoas é um desafio em qualquer empresa, né? E eu brinco que eu aprendi errando, porque a faculdade não te ensina a fazer gestão de pessoas, até porque você aprende mais o técnico. É desafiador. Eu acho que o maior aprendizado que eu tive ao longo da minha carreira foi que para qualquer empresa o fundamental é ter cultura. Então, antes de mais nada, para a gente conseguir se entender como escritório, a gente precisou ter uma cultura muito bem definida, valores muito bem definidos e um time alinhado com esses valores e com essa cultura. Então, hoje, dentro do escritório, a gente tem um processo muito bem mapeado, a gente tem uma cultura muito bem definida, porque eu falo que quem alimenta, quem defende a cultura são as pessoas. Quem faz uma empresa são as pessoas. Então eu sei qual é a minha essência e eu sei qual é a essência das pessoas que eu quero ter junto comigo. Eu falo que o conhecimento a gente treina. Então, às vezes eu não tenho aptidão para mexer num software aqui, a gente treina. Mas valores, eles vêm na bagagem de cada um dos nossos colaboradores. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem um time extremamente competente, que foi realmente ao longo dos anos sendo garimpado, alinhado com essa cultura, e eu falo que cultura tem que vir todos os dias, vem nas atitudes, vem no comportamento, não só meu, mas de todo o time, e ao longo desses últimos anos foi algo que eu realmente me debrucei, porque para que eu consiga garantir que o processo, né, seja personalizado e ele seja de qualidade, o time precisa ser de qualidade. Então a gente trabalha aí campanhas com o nosso time, campanhas quadrimestrais, para que eles possam se manter sempre motivados. A gente faz treinamentos com o time, então a gente traz para eles conhecimento, realmente buscando sempre ter um time sempre engajado com a entrega que a gente quer fazer para os nossos clientes. Assim, olhando por alto, são em torno de 10 arquitetos na equipe, é isso? Isso, a gente tá com 12 arquitetos, a gente tem a maior parte do nosso time tá toda presencial e a gente tem alguns dos nossos colaboradores também de forma remota. Gil, agora o atendimento, que eu sei que o atendimento, que é a cereja do pudim, né, a cereja do bolo, ele é feito, esse atendimento ele é feito de uma forma muito intimista. Isso é proposital? Isso é uma regra? Por que isso? É proposital, é óbvio que a gente sente e entende cada cliente, porque cada cliente é único, mas a gente entende que a casa de cada cliente é o ambiente mais íntimo deles, então a gente quer que eles se sintam à vontade para compartilhar com a gente algumas intimidades. Porque eu, até dando um exemplo, a gente tem casais às vezes que chegam e eles querem contar algumas coisas, como por exemplo, a gente não dorme mais junto, né? A gente não usa o mesmo quarto, a gente gosta de ter as nossas privacidades. Então são coisas íntimas que às vezes só você e o seu esposo sabe, só você e sua esposa sabe. Então esse atendimento é realmente para deixá-los abertos para trazer essas informações para nós. É bem interessante, realmente, né? Praticamente um psicólogo ali. É. Bom, agora eu acho que é uma pergunta minha e da Ana, assim, que a gente ficou bem curiosas. Como é que tá esse processo aí de preparação para sua estreia na Casa Cor 2025? Olha, uma ansiedade. Estamos por aqui também. O convite chegou em dezembro. Eu falo que desde dezembro eu não durmo, porque é uma estreia, né? Tá muito alinhado com o que a gente vem ensaiando e se preparando. Eu falo que houve uma preparação para tudo isso. Casa Cor São Paulo é a maior mostra de arquitetura da América Latina, então o nosso intuito é realmente trazer o traço do escritório. Como tudo novo, tudo que a gente faz a primeira vez tem um friozinho na barriga especial. O período de obra é muito curto. A gente tem uma expectativa para surpreender, para realmente os outros profissionais e até mesmo
público leigo que vai na mostra para conhecer possam se surpreender com o nosso projeto e que a gente possa trazer tendências, né? Porque eu acho que Casa Cor também é isso. Sim. Eu acho que aí foi o maior desafio, o nosso estudo foi estudar o que a gente poderia trazer de novo, que poderia surpreender. Então a gente está aqui nas últimas semanas de obra com ansiedade à flor da pele, mas graças a Deus está dando tudo certo. Então vamos dar um spoiler, né? Porque o tema da Casa Cor é semear sonho. E de que maneira o seu projeto se encaixa neste tema? O tema Semear Sonhos, ele tá muito atrelado ao que a gente quer para o futuro, né? Então, olhar para o futuro, para um futuro onde as cidades possam estar mais próximas do verde, né? As cidades parque. Então, o nosso projeto foi muito alinhado com o tema. Quando vocês puderem vê-lo pessoalmente, a gente quis trazer um momento de reflexão. Então, o nosso espaço ali ele é dividido em dois. E aí, dentro dessa reflexão, a gente trouxe materiais, a gente trouxe um desenho no projeto para que leve o observador a se questionar o que eu quero para o futuro, qual que é o futuro que a gente quer construir. Então, o nosso espaço é um espaço para reflexão mesmo. Estou muito curiosa. Claro que nós vamos, né, Bruna? Com certeza. Eu não sei se vai ser um spoiler essa resposta dessa pergunta que eu vou fazer, mas eu queria entender quais são as tendências que você acredita que irão definir a arquitetura residencial de alto padrão, tá? E aí eu vou até puxar um pouquinho mais, Ana, para que você fale um pouquinho, puxando, né, para a Roca. A Roca é uma empresa especialista em produtos para salas de banho, e eu queria que você também trouxesse, dentro desse contexto, quais são as tendências para salas de banho, né? Que a gente tem percebido que cada vez mais esse espaço tem protagonizado, né, dentro dos ambientes, dos projetos, né? Seja por design, por conforto, enfim. Eu acho que a principal tendência para o mercado da arquitetura, e eu falo que não só o de alto padrão, o residencial, é que as pessoas têm entendido que a casa é o seu maior refúgio. Então é o morar bem. Eu falo que a arquitetura tem este papel, né? Então eu acho que a principal tendência não é sobre um material, não é sobre uma luminária, e sim é sobre uma sensação, sobre um estilo, né? Então é isso que a gente vem trazendo muito nos nossos projetos. A gente fala que a melhor arquitetura é aquela que você tem uma identificação, é onde você se sente em casa, onde você se sente seguro. E eu acho que essa é a tendência, porque a gente vem de uma arquitetura, às vezes, até um pouco, que eu brinco que é fast food, que é umas casas que você entra que você não sabe se é uma clínica médica ou se é uma casa. E eu falo que a tendência da arquitetura, ela tem sido para se distanciar disso, realmente para ser uma arquitetura afetiva, uma arquitetura que represente cada componente daquele local, cada componente daquela casa. E as salas de banho, acho que você foi muito assertiva, porque as salas de banho, ela tem vindo nessa linha de ser um espaço ali onde você vai descansar, você vai tomar um banho, você vai fazer o seu momento de autocuidado. Eu acho que o autocuidado, ele tá tão em alta justamente por isso. E as salas de banhos é onde você tem esse momento onde você se encontra, você se cuida, você toma um banho gostoso. Então, eu acho que a tendência das salas de banho são a crescer, serem espaços serem olhados com mais carinho, né, das pessoas entenderem cada vez mais que é um refúgio. Eu tive até uma cliente que brincou uma vez, ela queria um banco dentro do box do chuveiro, que ela falou: Giovanni, aqui é o meu momento de paz, é onde eu vou ligar o chuveiro, deixar a água cair, e é isso mesmo. Eu acho que as salas de banho, elas vão se tornar cada vez mais um espaço de relaxamento, de autocuidado. Giovanni, quase a totalidade dos seus clientes é composta por clientes alto padrão. Como está a expectativa desse público alto padrão, a sua entrega e o seu escritório, ele vem totalmente atendendo essas demandas? Eu falo que o público de alto padrão, ele busca uma experiência, e daí que foi a ideia que surgiu do Experiência GV. Ele quer se sentir especial,
ele quer ser tratado de forma especial. Então, eu sempre cito o exemplo, por que que a gente opta, às vezes, por um hotel boutique, um hotel que vai ter aquele atendimento personalizado, que você vai, né, ter uma pessoa abrindo sua cama. Eu sempre falo para minha equipe, me cita um hotel que você se sentiu especial. E eu acho que dentro do alto padrão na arquitetura é a mesma coisa. O cliente quer se sentir especial, quer saber que o projeto dele é único, que ele está sendo tratado e a gente está dando atenção para aqueles detalhes. Então, às vezes ele fala uma coisinha, eu já falo, time, anota, porque isso é importante para ele. Deem valor aos detalhes. Eu acho que o cliente de alto padrão, ele quer que você dê atenção para todos os detalhes da casa dele. Então, essa é a nossa linha hoje. E como que você mantém, né, essa equipe de 12 arquitetos, né, do seu escritório, alinhadas, né, todos alinhados a essa filosofia? Olha, a gente construiu ao longo dos anos um processo, né? Então hoje a gente tem um mapeamento que mapeia todo o nosso processo. A gente tem treinamentos, eu faço recorrentemente reuniões com o time, eu acompanho todo o processo com o nosso time, e a gente se estruturou, né? Então eu tenho um coordenador de projetos, eu tenho um arquiteto responsável pelas obras, então a gente foi se estruturando e treinando esse time, e diariamente eu falo que treinar é diário, é todos os dias. Diariamente a gente está ali treinando, conversando e alinhando para que a gente consiga fazer tudo fluir da maneira correta. Que maravilha, né? Olha, eu tô realmente aqui encantada com tantas novas informações. Eu que achava que te conhecia tanto, não conhecia nada desses processos. Porque aí é que tá. E o que que você julga? Você, Giovanni Vespe, né? O dono da metodologia, o dono da GV Experience, que é maravilhosa, que a gente acabou de entender agora. Eu já faço uma leitura aqui e eu sei responder esta pergunta, mas eu quero ouvir de você. Qual é o segredo do sucesso? Qual é o ponto alto do teu trabalho onde você acha que realmente você se diferencia e o que te motivou a ser um arquiteto tão reconhecido como é hoje? Eu acho que o segredo é colocar amor, paixão em tudo que a gente faz, e eu acho que é dedicação. É você realmente colocar todo o empenho para fazer aquilo bem feito. Então, tudo que eu me proponho, eu sempre brinco. Desde a Casa Cor, né? Então, desde que a gente aceitou, por exemplo, eu falei, gente, tem o prêmio de melhor ambiente banheiro, que é o nosso caso. A gente vai ganhar o prêmio de melhor ambiente. Então, tudo que a gente se propõe a fazer extremamente bem feito, a entregar o nosso melhor. Eu acho que aí está o segredo do nosso escritório, ter crescido tão rápido, ter conseguido conquistar dia após dia o mercado da arquitetura através do empenho diário. Muito bom. E assim, pensando ainda, né, para o futuro, a gente sabe que os seus projetos, eles estão presentes aí em várias regiões do Brasil, mas existe a expectativa de internacionalizar, né, essa expansão do escritório? Existir, claro que existe, né? A gente vem sempre desenhando, todo início de ano eu traço as metas do novo ano que está iniciando para que a gente coloque ali realmente como objetivo e trabalhe. Eu gosto de traçar metas claras e trabalhar para que elas aconteçam, e esse é um dos objetivos que a gente já colocou, em realmente conseguir trazer o nosso escritório para outros estados, outros países, outros públicos. É um trabalho ali diário. A Casa Cor vem de encontro a isso também, porque a gente sabe que ela traz uma projeção muito boa para nós. Então é sim um desejo do escritório poder atingir aí outros países. Vai ser um sucesso. Sem dúvida. Giovanni, você consegue se lembrar de um desafio, algo que tenha marcado a sua carreira? Porque eu digo que os desafios eles acontecem e acontecem quase que sempre. A gente tenta, né, incessantemente minimizá-los, mas eles existem tão presentes. Eu acho que o grande X da questão é a forma que você resolve, né, a forma que você encara, né, e desfaz o desafio e aquilo vira uma boa história para contar num podcast. Eu acredito que uma curiosidade é que eu abri o escritório
sem ter trabalhado em um escritório de arquitetura. Quando eu saí da faculdade, eu trabalhei com engenharia civil. Então, eu decidi me aventurar e aí daí nascem os maiores desafios. Porque todo o processo que eu tenho hoje dentro do escritório, eu construí através do errando, acertando, errando, melhorando, mapeando os erros. Então, acho que o maior desafio hoje do escritório, com certeza, foi aprender no dia a dia como construir, né? Porque às vezes a gente acha que, é só fazer o projeto. Quando a gente acaba de sair da faculdade, a gente acha que é ouvir o cliente desenhar. Quando, na verdade, por trás de um escritório existe todo um mapeamento, todo um desenho, né, para que tudo flua muito bem. Então, ao longo desses anos, eu tive que aprender e construir, seja todas as planilhas, todos os controles, todo o nosso sistema de gestão e até mesmo o dia a dia com o time, né? Eu tive aprendizados muito fortes, assim. É, quando você consegue entender que para uma empresa, a partir do momento que ela deixa de ter uma pessoa e passa a ser duas, ter cultura é fundamental, você vira uma chavinha que transforma o seu dia a dia e a sua empresa os rumos que ela vai seguir dali para frente. Giovanni Verso, minha total gratidão e admiração por você. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez à minha parceira host aqui, Bruna Hernandes, pelo privilégio de também fazer parte, conduzir como host esse podcast aqui no Roca São Paulo Gallery. Eu só sinto porque a gente tem que acabar, porque eu ficaria aqui mais 1 hora, pelo menos, ouvindo essas histórias, porque eu acho que é extremamente relevante. Eu entendo e ouço isso de todos os arquitetos, que realmente a faculdade não prepara, o mercado às vezes também não colabora. Então essa troca ela é genuína e ela agrega demais, né? E inspira pessoas. Muito obrigada, Giovanni. Eu que agradeço, obrigado, foi muito gostoso conversar com vocês. A gente, em nome da Roca, agradece. As portas aqui estão sempre abertas para você, para o seu escritório. E dizer que foi muito rico, né? Eu acho que essa troca de informações e ver como o seu escritório prospera de uma maneira sólida, né? Consistente, é muito bom e eu acho que serve de exemplo para muitos outros. Então, parabéns e obrigada. Obrigado.